é verdade, os semideuses, aqueles que o ego é tão alto, mas tão alto. Ah, mas não vamos generalizar. Não vamos, vai. De cada 100, eu acredito que 5 não fazem parte do que nós vamos falar aqui. O restante, terrível. Tá? Nós vamos falar dos peritos do INSS, que não tem credibilidade nenhuma, não respeitam os pagadores de impostos, não tem ética, tá? E não tem consciência que aquelas pessoas que comparecem na frente deles, precisando de um auxílio doença, de um auxílio acidente, de uma aposentadoria por invalidez, são pagadores de impostos, inclusive pagadores do salário dele, que é um funcionário público, que está ali para servir, não para ser servido, né? Aqui no Brasil é engraçado, a pessoa faz um concurso público para trabalhar para o Estado e se acha no direito e acima da população. Colocam aquela plaquinha ridícula que tinha antigamente, né? Desacatar funcionário público no exercício, não sei das quantas, é multa e cadeia. Olha só, com isso, o que fizeram com o funcionalismo público? Fizeram aí uma grande parte do funcionalismo em geral acharem-se acima do bem e do mal. Porque prestaram um concurso. Trabalham quando quer, como querem, porque tem estabilidade. Para mandar embora precisa abrir processo administrativo, tem um monte de baboseira que tem que passar. A pessoa não precisa demonstrar competência, não precisa demonstrar metas. É assim. E você? E eu? E a pessoa que está acidentada? E o doente? E a pessoa que precisa de outros órgãos públicos? Que são maltratados? Como a saúde. Quando você chega num UPA, é de graça. Não é de graça, não. O SUS não é de graça. O SUS sobrevive dos nossos impostos. Tem nada de graça. Entendeu? Não é de graça. Funcionário do INSS não é pago pelo governo, é pago pelo público, é pago pela população trabalhadora que paga impostos. Mas tem benefício social. Benefício social não paga. A pessoa não precisa ter contribuído hoje, né, para o INSS para ter um benefício social. Ela tem que atender o requisito. Ter 65 anos ou ter alguma deficiência que a impede de ter a sua própria independência. Mas não é de graça. O auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, se você não demonstrar qualidade de segurado, que é você estar contribuindo com o INSS, você não ter a carência, que é exclusa em alguns casos, você não tem direito ao benefício. Entendeu? Então, o mínimo que deveria se ter é respeito para com o segurado. Muita gente que depende do INSS já passou pela experiência amarga de uma perícia médica. O segurado, ele chega cheio, né, de requisitos que teve que ser atendido: laudo, exame, receitas, histórico da dor, a incapacidade, receituário médico, histórico cirúrgico, relatórios. Chega com tudo. Aí o que acontece? Encontra um perito que muitas vezes parece mais preocupado em cortar o benefício do que analisar a real situação do segurado. E aí gera o quê? Desrespeito enorme para quem está ali, que não está pedindo favor, está exigindo um direito que é conquistado. Né? É engraçado isso, né? Mas a lei... Escuta aqui, a Constituição diz que todo mundo tem direito à saúde, à educação e segurança. Você tem isso aí? E está escrito lá na Constituição. Na Constituição está dizendo que todo mundo tem direito de defesa. Nós estamos vendo isso aí na justiça aqui no Brasil. Na maior corte do Brasil nós estamos vendo direito à defesa. Tem pessoas aí com 70 anos, só porque estava parado num lugar errado, está pegando 20 anos de cadeia. E não tem para quem recorrer, porque quem está julgando é a maior instância. Não tem para onde recorrer mais. Se deram 20 anos de cadeia, 20 anos e acabou. Não tem como você entrar com recurso. O grande problema, vamos voltar para o INSS, é que os peritos perderam a credibilidade aos olhos da população. Não é raro ouvir pessoas, né, em relatos, pessoas que mal conseguem andar, trabalhar ou até mesmo realizar atividades básicas, mas que são consideradas aptas em apenas alguns minutos de consulta. Parece que o objetivo é sempre encontrar um motivo para negar. E é verdade. E quando não se acha esse motivo, se coloca como justificativa que está coradinho, que está com o cabelo penteado, que está com boa aparência,
que está com a pele boa. Olha aí, o cidadão que paga imposto, que contribui para a Previdência Social, ele não está pedindo nada de graça, não. Cada desconto do salário, cada guia como autônomo, cada contribuição do MEI é justamente para garantir uma proteção quando ele não puder trabalhar. O benefício, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, qualquer outra, é um direito, não é uma esmola. Só que quando a perícia ignora laudos de especialistas que acompanham o segurado há anos e em poucos minutos decide que aquela pessoa pode voltar a trabalhar, isso cria o quê? Um choque. O contribuinte se sente enganado, humilhado. Afinal, do que vale pagar tanto se na hora que você precisa o sistema vira as costas para você? E aí? Essa postura está gerando descrédito não só com os peritos, mas em todo o INSS. O INSS não tem credibilidade nenhuma, pessoal. E ainda mais agora, nós sempre soubemos de escândalo. Mas esse escândalo dos descontos que tem aí, desses vagabundos de associação e sindicatos, que já roubam aposentado e pensionista há mais de 30 anos. Caso lá do Fundo Rural, que a pessoa se aposentava por causa do trabalho na roça, e no meio da papelada ele assinava. E vinha desconto, e naquela época não tinha internet, naquela época não se tinha acesso a nada. E tem pessoas que são roubadas desde aquela época. Olha que coisa. As filas imensas, a burocracia, a resposta negativa automatizada. É verdade, já tem resposta que é automatizada. Em meio a tudo isso, o perito se torna um símbolo de um sistema que não respeita quem banca a Previdência Social. É importante lembrar que a maioria dos segurados, eles chegam à perícia fragilizados. São pessoas doentes, com dores físicas, emocionais, e muitas vezes sem condição financeira, de ficar esperando meses sem benefício. Negar de forma fria e desumana só aumenta a revolta, a desconfiança. Tem gente que chuta o pau da barraca, e tem razão. Existem limites para tudo. Não existe almoço grátis, pessoal. Isso eu já cansei de falar. O benefício não vem de dinheiro de governo, mas vem do bolso do segurado, do trabalhador. O INSS é sustentado por quem contribui, não por mágica. Portanto, cada auxílio concedido não é um favor, é sim um reembolso de tudo que já foi investido por aquela pessoa na sua vida. O erro está em tratar o segurado como suspeito, como um fraudador. É verdade, existe fraude na Previdência, mas é o mínimo. E eles olham como se todo mundo fizesse parte desse mínimo, quem chega lá. Ah, é vagabundo, não quer trabalhar, está tentando fraudar. Em vez de confiar nos laudos de especialistas, em evidências que são apresentadas, o perito age como se estivesse, lidando lá com alguém que está tentando, que ele, como o grande semideus, não vai se deixar enganar, porque todo mundo que vai lá procurá-lo é safado, é golpista, é fraudador. Se houvesse justiça nesse país, as perícias seriam diferentes, E se os segurados tivessem consciência, você, com toda a documentação que comprova a sua incapacidade, o seu problema, e o perito não te respeitar, deveria ser aberto um boletim de ocorrência e processar o perito, o CPF, não o INSS. Ah, mas ele é funcionário do INSS, mas ele é responsável. Ele fez um juramento como médico, não fez? Ele é responsável pelo trabalho de médico. Independente de ser funcionário público ou não, ele tem que responder no CPF. Negligência, imprudência e imperícia. Se todo mundo que tivesse um desrespeito de um perito fizesse isso, vocês iam ver como a coisa mudava. Porque ia mexer no bolso. Mas agora o que as pessoas fazem? As pessoas geralmente não fazem isso. E aí, processam o INSS. Não acontece nada com eles. Não acontece nada. Você processar o INSS, você vai morrer e o processo não terminou. Tem que processar o CPF, não o CNPJ. Ninguém gosta de se afastar do trabalho. Acidentes acontecem com qualquer pessoa. Dentro de casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Viajando, passeando. Qualquer lugar pode acontecer. E muitas vezes, que acontece, você fica afastado do trabalho e você depende de uma renda. Os 15 primeiros dias a empresa banca, e depois?
Como é que fica? O resultado é devastador na vida da pessoa, porque realmente acaba passando fome, acumulando dívidas, às vezes tenta trabalhar mesmo doente, e isso agrava o problema de saúde. Tudo isso por quê? Porque um perito não quis ter ética no trabalho dele. E isso destrói qualquer confiança no INSS. Muita gente continua pagando o INSS porque é obrigatório. Se não fosse obrigado, eu mesmo nunca pagaria. Pagaria uma previdência privada, eu falava que se dane a aposentadoria. Para passar nervoso? Primeiro, vocês viram, você está pagando para encher o bolso de vagabundo. E não é só, esse não é o primeiro roubo, viu? Nós já tivemos Georginas no INSS, nós já tivemos Lalau no INSS, nós já tivemos vários escândalos. E você, eu, o nosso dinheiro que é pago para ir para o bolso dessa cambada de vagabundo. Entendeu? Ah, teve um aqui outro dia no comentário, que eu desci a lenha num vídeo aí, chamei de vagabundo, de pelego, só não chamei de... Xinguei a mãe dele ao vivo porque eu não posso falar o palavrão. Mas vocês sabem que, pra mim, ele não passa desse palavrão. A pessoa, nossa, mas fica cada palavra pesada nesse canal, fica xingando as pessoas. Ô, minha filha, você queria que eu falasse que um vagabundo que rouba aposentado e pensionista, você queria que eu tratasse ele com que adjetivo? Vamos lá. Santo, um bondoso, o caridoso, o amoroso. Aqui no Brasil, ladrão é tratado assim, né? Ladrão é tratado assim. Ladrão aqui tem fã-clube, ou não tem? E isso mostra toda hora na televisão, né? Os ladrões passeando, indo viajar, e tem fã-clube gritando. Tem gente que tira selfie com ladrão, tem gente que quer abraçar, beijar ladrão. Pois é, né? Fazer o quê, né? Eu falo, ladrão tem tudo quanto é lugar do mundo. Agora com fã-clube, só aqui no Brasil mesmo. É um absurdo isso, né, pessoal? Fala a verdade. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Do Alibaba e dos 400 mil ladrões que devem acompanhá-lo, né? Que na história é o Alibaba e os 40 ladrões. Só que aqui no Brasil tem o Alibaba, que é o maior ladrão, o maior escândalo de roubo, de corrupção do mundo. E ele não tem só 40 em volta dele, ele tem um monte, né? Inclusive quando ele vai viajar para os lugares aí, ele leva todo mundo junto, lá de baseada. 2, 3 aviões só de vagabundo indo atrás. E os vagabundos tudo com cargo público, viu? Presidente de Câmara, presidente de Senado, ministro de Supremo, de STJ, de não sei o que, do diabo a 4. Entendeu? Para você vai fazer turismo com a deslumbrada, né? Que não passava de uma calcinha suja outro dia e agora, né? Virou a marmita de cadeia e hoje viaja no mundo às nossas custas, né? A marmita de cadeia, sabe de quem que eu tô falando, né? Sabe por que marmita de cadeia, né? Comida de preso, né? Bom, ai meu Deus do céu, eu falo as verdades aqui e às vezes eu tento até me controlar, mas não dá, pessoal. Olha, nós estamos passando numa situação que não tem condições, não dá. Não dá para querer tampar o sol com a peneira. Não dá. Quem tem consciência do que está acontecendo, me entende o que eu estou falando. Sabe? Paciência tem limite. Não é possível. Não é possível. Bom, e é isso aí. Como resolver tudo isso? Eu dei com relação a perito, né? Eu falei, é processar o perito. Chama uma viatura de polícia, apesar que eles não dão resultado na hora também, né? Eles são tão covardes. Tem uns aí que tratam bem, que brincam, que reconhecem. Eu já tive relatos aqui. A pessoa falou, nossa, o perito me tratou como se fosse um amigo de infância. Quando eu fui ver o resultado, negado. Quer dizer, ainda tira sarro ainda. Por quê? Porque a impunidade é tanta. Bom, nós temos um aí que pegou 400 anos de cadeia, continua com o que roubou. A vagabunda da mulher dele também pegou mais de 80 anos de cadeia. Os dois estão soltos e ele fica fazendo vídeo na coberturazinha de Copacabana, no Leblon lá, fazendo vídeo de como se divertir no Rio de Janeiro. Sabe quem que eu tô falando? É aquele governador vagabundo, aquele Cabral. E os vídeos dele, não tem, isso é o que eu falo. Só no Brasil mesmo. Tem milhares de curtidas, de like, de não sei o que.
fã-clube de vagabundo, fã-clube de ladrão. Fazer o quê, né? Pois é, né? Isso é o país do futuro. Com essa cambada que nós temos aqui, com esse bando de ignorante, país do futuro. Bom, meu amigo e minha amiga que não são inscritos ainda, se inscreva no canal. Vá pra cima, não se conforte, não fique confortável em receber um não. Benefício é direito seu, você paga pra isso. Ninguém tá te dando esmola, ninguém tá te dando nada de graça não, viu? Não existe almoço grátis, eu já cansei de falar isso. Vá pra cima, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. E você, meu amigo e minha amiga, estão sempre comigo, que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá, pessoal? E que nós tenhamos paciência para aguentar e que tudo isso passe rápido, porque está insuportável. Que Deus nos abençoe sempre. Até os próximos vídeos.